Olá pessoal, tudo bem? Aqui vai mais uma videoaula para vocês sobre o trovadorismo que eu estava devendo para vocês essa aula. Nós já trabalhamos aí a primeira parte, eu mandei os slides para vocês, mandei a segunda parte, agora eu vou fazer as pequenas videoaulas explicando um pouquinho sobre esse movimento literário da Idade Média, tá pessoal? Falando um pouquinho do contexto histórico, né, nós tivemos os primeiros registros da literatura portuguesa que foram escritos em versos, né, as chamadas cantigas. Então, no trovadorismo, nesse movimento literário que surgiu lá na Idade Média, na verdade o trovadorismo ele nasceu numa região ali do sul da França, mas ele teve uma grande importância ali na fundação, né? Na verdade, ele nasceu junto ali também com o Reino de Portugal, quando foi fundado o Reino de Portugal. E o trovadorismo, os escritos que nós tivemos nesse período literário foram os primeiros da língua portuguesa, né? E foram escritos em versos, né, pessoal? As cantigas trovadorescas, né? A expressão trovadorismo, pessoal, deriva do verbo trobar, né? Que em português ele exprimia o fazer poético da época, enquanto ação de compor, de inventar, de criar. E o trovador era o poeta que criava, que instrumentava e por vezes entoava suas composições poéticas, né? Lá na corte, no palácio, para entretenimento dos nobres, do rei, né, pessoal? Passando o slide aqui, um dos mais notáveis trovadores medievais foi o rei Dom Diniz. Na verdade, ele foi um grande trovador, né? Um grande compositor de cantigas de amigo, cantigas de amor. E Dom Diniz incentivava muito nessa época, até porque ele era rei de Portugal, né? E ele tem muitas cantigas belíssimas, por sinal, tá, pessoal? E ele se destacou, né, nas composições, né, do trovadorismo. Ele apoiava, inclusive, a arte trovadoresca. O trovadorismo ele foi um movimento, né, literário, poético, surgiu na Idade Média. As cantigas são os principais registros dessa época, né, pessoal? E as cantigas, né, elas foram divididas, né? Elas tradicionalmente são divididas em cantigas, só um pouquinho, vou sublinhar aqui, cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escárnio e maldizer. Na verdade, são as cantigas líricas, né, que elas dentro das cantigas líricas estão as cantigas de amor e de amigo. E as cantigas satíricas, né, nós temos as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. As poesias, né, nessa época, as poesias, né, elas eram chamadas de cantigas, elas eram feitas para serem cantadas ao som da flauta, da viola e o alaúde, né? Esse alaúde era um instrumento de cordas dedilhadas de origem árabe, tá, pessoal? O trovador, geralmente, ele era o autor das composições, o cantor era chamado de jogral e o menestrel era considerado superior ao jogral por ter mais instrução e habilidades artísticas. Ele sabia tocar e cantar. Os textos poéticos do trovadorismo eram marcados por traços requintados, né, da aristocracia, expressavam a veneração pela mulher. Nessas cantigas de amor, principalmente, nós percebemos assim a visão da mulher, a mulher superior, idealizada, né? E o servo, o vassalo, ele sofre, né? Pela dama, pela mulher idealizada, aquela mulher superior, inatingível, certo, pessoal? O trovadorismo, ele atingiu o seu ápice por volta de 1150, 1170, ok? O trovadorismo, ele ocorreu, né, na Idade Média. Nesse contexto, o teocentrismo, né, é uma das grandes características que marcam essa visão aí nesta época da Idade Média, em que a igreja comandava os pensamentos, tudo que se produzia, né, passava tudo pelo clero, né, tudo que as pessoas tinham acesso à leitura. Na verdade, eram poucos. Quem sabia ler e escrever alguma coisa, na maioria eram os nobres, e poucos também, não eram muitos não, que tinham acesso à leitura e à escrita. E mesmo assim tudo controlado pela igreja. Então essa visão teocêntrica nessa época era uma visão em que Deus estava sempre no centro de todas as coisas, no centro do universo,
né? Tudo era em nome de Deus, inclusive as guerras, as batalhas, né? Tudo era em nome de Deus, né? Principalmente as cruzadas que a igreja ia conquistar territórios, principalmente tomar Jerusalém naquela época. Isso aí é mais a parte histórica, né, pessoal? Mas é muito interessante. A gente tem vários filmes, inclusive, sobre isso, que são interessantes de assistir. Também temos o feudalismo, né? A forma como a sociedade era organizada naquela época, né? Os senhores feudais, e aí tinha o camponês, né? Os vassalos, eles viviam naquelas porções de terra cedida pelo senhor feudal, e aí ele cultivava a terra, ele tirava para sua subsistência e entregava para o senhor das terras, o restante. Certo, pessoal? As características do trovadorismo, né? A poesia. No trovadorismo, a poesia e a música elas estão intimamente ligadas, porque, na verdade, como eu acabei de explicar, no trovadorismo, essas produções, essas cantigas, elas eram escritas para serem cantadas, né? E o interessante também, pessoal, que essas cantigas, que foram várias, né, elas foram reunidas em coletâneas. E essas coletâneas chamamos de cancioneiros. Isso é bem importante a gente saber, tá, pessoal? Então, as cantigas eram divididas entre as cantigas líricas, que são as cantigas de amor e as cantigas de amigo, e cantigas satíricas, onde nós temos as cantigas de escárnio e de maldizer, tá? E os cancioneiros são as coletâneas, a coletânea dessas canções, que inclusive existem até hoje, elas existem nos museus em Portugal, lá na biblioteca lá de Lisboa, parece que tem também na Itália, em algum museu, eu não me recordo o nome agora, depois eu posso passar para vocês. Mas ainda existem essas cantigas, elas são muito bem preservadas, né? Porque é um documento histórico, né, de uma época, de uma sociedade, né? E é importante a gente preservar isso daí, né, pessoal? Como eu acabei de falar, o trovadorismo era dividido em dois gêneros, o lírico e o satírico, né? O gênero lírico, pessoal, englobava as cantigas de amor e as cantigas de amigo, que eu acabei de explicar para vocês, e relatava as sensações, os sentimentos envolvidos, né, nestas relações. A produção literária e poética do período do trovadorismo era voltada à temática do amor, do sofrimento amoroso. Aí nós temos a chamada coita amorosa, sim. Não vamos confundir, tá, pessoal? Coita amorosa no trovadorismo quer dizer o quê? Sofrimento amoroso, tá, pessoal? Sofrimento amoroso. Então, se você... coita amorosa, porque é um termo português, tá? Então, mas que isso significa sofrimento amoroso, porque afinal de contas, na cantiga de amor, o coitado, ele sofria, ele amava a mulher idealizada, aquela mulher superior, que ele não poderia nem às vezes chegar perto dela, né? Então, esse sofrimento amoroso que chama a coita, né? Coita amorosa. Já o gênero satírico, ele fazia críticas ao modo de vida da sociedade feudal naquela época. Era uma forma até de criticar, né, os senhores feudais que muitas vezes exploravam os camponeses, né? E às vezes também alguma crítica a alguma dama ou alguma mulher que às vezes estava em algum triângulo amoroso, também tinha isso daí. Mas só que as cantigas de escárnio, né, que elas são divididas, as cantigas, o gênero satírico, elas são divididas em escárnio e maldizer. Na cantiga de escárnio, a gente tinha essa crítica, mas era uma coisa mais leve, né, não tão pesada, e eram indiretas, né, eram cantigas assim que se fazia uma crítica, mas não era tão pesada, não era tão ácida como as cantigas de maldizer. Então, as cantigas de escárnio eram um pouquinho mais leve, eram críticas, porém um pouco mais leve, né? Elas faziam deboche, né? Mas era mais leve. Agora, as cantigas de maldizer, elas eram bem já pesadas, bem ácidas, né? Muitas vezes citando o nome da pessoa que o trovador queria criticar, com palavras de baixo calão, palavras obscenas mesmo, mas pesadas mesmo. A cantiga de maldizer era bem pesada, certo, pessoal? Na cantiga de amor, nós temos, né,
a veneração do ser amado, né? Os trovadores escreviam em primeira pessoa e era comum que eles se colocassem em uma posição de inferioridade, pois o homem na cantiga ele era submisso, ele era inferior em relação à mulher que amavam, né? E aí então existia uma forte tendência de veneração e adoração à mulher amada, idealizada, inatingível, inalcançável, né? O amor era cheio de cortesia, mas era sofrido e tinha características de um amor impossível, ok? As cantigas de amigo, o principal tema era amor, amizade. E a amizade, né? As cantigas de amigos, elas eram protagonizadas por uma narradora feminina, um eu lírico feminino, embora elas fossem escritas por homens, mas o eu lírico geralmente quase sempre é feminino, né? Ela não é idealizada, mas não idealizada e humilde, é mais, aí já sai mais do ambiente palaciano, né? As cantigas de amigo, ela já vai mais para o campo, para as camponesas, né? Uma curiosidade sobre as cantigas de amigo, aqui, pessoal, é que embora os trovadores que escreviam, como eu acabei de falar, fossem homens, estas eram escritas em primeira pessoa e sempre no feminino, com o lírico feminino, certo? Nas cantigas de amigo, ok? Crítica ao contexto político-social, também um dos temas principais das cantigas satíricas, como eu já expliquei, feitas ao modo de vida da sociedade feudal da época, né? Também temos ambiguidade, trocadilhos, temos também duplo sentido, né? Então, a cantiga satírica, aqui mais como característica da cantiga de escárnio, ela usava muito isso, muita ambiguidade, né? Muito duplo sentido das palavras, muita ironia, ironizando, né? Eles criticavam, mas não apontando, né? Aquela pessoa que estava sendo criticada, certo, pessoal? O trovadorismo, né, ele surgiu durante o ápice do feudalismo, então o teocentrismo e o feudalismo são características importantíssimas desse movimento literário chamado trovadorismo, tá, pessoal? Não esqueçam disso. O trovadorismo teve em Portugal seu centro irradiador na Península Ibérica, que hoje é a Espanha, onde se encontra a Espanha e Portugal, né? Retomando aqui, os cancioneiros são os únicos documentos que reúnem as características do trovadorismo. O trovadorismo ele teve seu ápice ali no século XII, século XIII, entrando em declínio no século XIV. O rei Dom Dinis, como eu já falei, foi um grande incentivador que prestigiou a produção poética na sua corte. Ele deixou, gente, 140 cantigas líricas, tá? E satíricas aproximadamente. Além dele, outros trovadores tiveram destaque. Isso aqui é bem importante também, tá, pessoal? Vocês saberem os grandes trovadores da época, né? Que eram famosos naquela época por compor essas cantigas. Nós temos o Paio Soares de Taveiroz, temos o João Soares Paiva, o João Garcia de Guilhade e Martim Codax. Tá? Então eram grandes nomes aí do trovadorismo, ok? Aqui nós temos a foto do rei Diniz, né? E que foi o sexto rei de Portugal, subiu ao trono por volta de 1279, governou até 1325. Além de incentivar a agricultura, destacou-se pela fundação da primeira universidade de Portugal, gente. Olha só, em 1290, que ele fundou a primeira Universidade de Portugal. Então, sediada na cidade de Lisboa. Interessante, né? Assim, são informações assim que é bacana colocar para vocês saberem, ok? Aqui nós temos uma cantiga de amor que eu coloquei aqui para vocês. Primeiro nós temos ela escrita em galego-português, que essa aqui foi escrita por Dom Dinis. Ela saiu numa publicação de um livro em 2008, tá, pessoal? Nós temos vários livros aí que estudam sobre as cantigas, tá? E em português ela diz mais ou menos assim: quero fazer agora uma canção de amor, ao modo provençal, e quero louvar a minha senhora, a quem honra nem formosuras não faltam, nem bondade. E mais vos direi, ainda, tanto Deus a fez cheia de virtudes, que no mundo não há outra igual. Gente, mas é muito amor, né?
Olha isso. Tanto Deus a fez com tantas virtudes que no mundo não tem nenhuma igual a ela. Olha que coisa romântica, que coisa mais linda isso, né, gente? Olha isso. Para pensar, né, o tamanho do amor desse homem, gente. É muito bonito. Pessoalmente, amo essas cantigas, adoro esse período literário. Aliás, eu gosto de tudo, né, gente? Sou uma apaixonada por por toda a literatura, né? É uma coisa que me encanta muito. Mas você vê a perfeição dessa mulher, né? No mundo não há outra igual. É muito bonito, né, pessoal? Aqui, gente, eu coloquei uma cantiga de amigo. Eu tentei inserir, pessoal, eu tentei inserir o vídeo, mas não consegui, não sai a cantiga. Eu ainda estou aprendendo. Infelizmente, eu baixei o vídeo da cantiga, mas eu achei que eu ia conseguir tocar para vocês reproduzir nesse momento, mas acho que não vai ser possível. Eu explicando para vocês. Enfim, continuamos aqui. Aqui eu coloquei uma cantiga de amigo também. Ai, eu coitada, como vivo em gran cuidado, por meu amigo que hei alongado. Muito me tarda o meu amigo na guarda. Ai, eu coitada, como vivo em gran desejo, por meu amigo que tarda e não vejo. Muito me tarda, ó meu amigo na guarda. Ai, eu coitada. Quem escreveu essa cantiga de amigo foi Dom Sancho. Na verdade, era essa música que eu queria colocar para vocês, mas eu vou baixar o vídeo, já está aqui, eu vou colocar no Google Sala de Aula para vocês escutar como é bonita essa cantiga, tá, pessoal? O Dom Sancho ele viveu ali entre 1154 e 1211, ok? Bom, pessoal, continuando aqui, o manuscrito dessa composição encontra-se registrado no cancioneiro da Biblioteca Nacional, em Portugal, sob o número 456. É interessante, né, trazer essas informações para vocês. E no primeiro verso, né, a mulher disse de ser coitada, né, e a palavra aqui, ó, como dissemos, eu até expliquei para vocês, coita, traduzida, é o tormento passional dos amantes, o sofrimento amoroso, né, ela sofre de saudade, com grande desejo, espera e espera pelo seu grande amigo, ou seja, esse amigo, na verdade, é o namorado, né, pessoal, que está numa cidade distante,
O fato de não vê-lo intensifica ainda mais a recordação saudosa e ela sofre, né? Aí ela sofre aquela espera, né? Não esquecendo que as cantigas foram escritas em galego-português, tá, pessoal? Que o galego-português deu origem ao que hoje nós temos aí a nossa maravilhosa língua portuguesa, né? E o que é interessante também vocês saberem, ok?